Sabe aquela história de uma banda que chega no topo do mundo e, assim que pisa lá, decide que quer pular fora? Pois é, essa é a jornada do Pearl Jam, os superastros mais, digamos, relutantes da história do rock. Imagina só, no auge do movimento grunge, o próprio Kurt Cobain, do Nirvana, solta uma dessa acusando o Pearl Jam de ser uma banda comercial vendida. Para quem era da cena alternativa, isso era praticamente a pior ofensa possível. Mas aí que tá a grande ironia, né? Essa banda supostamente vendida não só vendeu mais de 60 milhões de álbuns, como sobreviveu a praticamente todos os seus contemporâneos. Isso meio que prova que a conexão deles com o público ia muito, mas muito além de qualquer crítica. E aqui que o negócio fica complicado. O grande paradoxo que definiu a carreira deles. Como é que uma banda com um som feito para estádios virou um dos maiores nomes de um movimento que era, na essência, underground? Essa contradição o perseguiu eles por anos. Olha, esse slide aqui mostra bem essa briga. De um lado, você tem o espírito do grunge, ser independente, ser contra as grandes corporações. Do outro lado, o som do Pearl Jam, que bebia direto da fonte do rock de arena dos anos 70, de gigantes como The Who e Neil Young. Eles simplesmente não batiam com o que se esperava. E essa briga de ideias não ficou só no papel, não. Levou eles a tomar uma decisão bem radical. Em vez de abraçar a fama que veio com tudo, eles decidiram lutar contra ela, bater de frente com a máquina de criar estrelas do rock. E quem mais sentia isso na pele era o Ed Vedder, o vocalista. Ele achava que essa exposição toda, principalmente na MTV, tirava a magia da música, sabe? Não deixava as pessoas tirarem as próprias conclusões. A resposta deles foi quase um plano de desmonte das ferramentas de promoção. O mais chocante, depois do sucesso absurdo do clipe de Jeremy, eles simplesmente pararam. Pararam de fazer videoclipes e ficaram assim por quase 10 anos. Pois é, mas se recusar a ser famoso era só o aquecimento. Essa luta deles por princípios ia levar a uma guerra declarada contra uma das maiores empresas de toda a indústria da música. Para a gente entender essa briga, primeiro a gente tem que falar sobre o que é um monopólio. Basicamente, é quando uma única empresa controla todo um mercado. E era exatamente disso que eles acusavam a gigante dos ingressos, a Ticketmaster. A briga toda começou por causa das taxas de serviço dos ingressos. Eles achavam um absurdo, uma exploração com os fãs. E a atitude deles foi radical: boicotar qualquer lugar que tivesse contrato com a Ticketmaster. Na prática, isso significava arriscar não conseguir fazer turnê. Eles botaram a própria carreira em jogo. Essa luta deles virou notícia no país inteiro. E olha, até o apresentador David Letterman, quando foi apresentar a banda no Hall da Fama do Rock, usou essas palavras aí, dizendo que eles foram atrás das doninhas gananciosas. Isso mostra bem como o público via essa briga. Só que o destino ainda reservava um teste muito, mas muito mais pesado para eles. Uma tragédia que quase botou um ponto final na história da banda. A data é 30 de junho de 2000. Festival de Roskilde, na Dinamarca. E ali, durante o show deles, aconteceu o inimaginável. 9 fãs morreram esmagados pela multidão. Foi um momento de horror absoluto que deixou a banda completamente devastada. O impacto disso foi avassalador. A banda quase acabou ali mesmo, consumida pela dor e pela culpa. Mas, em meio a essa tragédia, surgiu algo importante. Uma mudança radical nos protocolos de segurança em shows no mundo todo. Um legado sombrio, mas necessário. Mas, de alguma forma, eles não acabaram. E ao emergir de todas essas lutas contra a fama, contra a indústria, contra a própria tragédia, o Pearl Jam construiu um legado que ia muito além da música. Virou um legado de resiliência, de integridade. E o legado que eles construíram, sabe, é gigante e vai para todo lado. Na música, eles influenciaram uma geração. No ativismo, sempre defenderam causas importantes. E com os fãs, eles fizeram algo que ninguém fazia. Não só permitiram que gravassem os shows, como lançaram centenas de gravações piratas oficiais, celebrando essa comunidade. Então, no fim das contas, a história é de sobrevivência, né? Eles sobreviveram ao fim do grunge, às brigas com a indústria, às tragédias pessoais, e se tornaram um dos nomes mais respeitados e duradouros do rock. E, claro, acabaram no Hall da Fama. Toda essa trajetória deles acaba levantando uma questão importante. Numa indústria que vive de imagem, de aparências, qual é o verdadeiro valor da integridade? Se curtiu mergulhar nessa história,
Curta, compartilhe e se inscreva no canal Granja Aposentado.